Tudo sobre asteroides. O mistério das rochas espaciais. Página 1. Introdução. Rochas que flutuam no espaço. A palavra asteroide evoca imagens de rochas voando pelo espaço, ameaçando planetas e até causando destruições em larga escala. No entanto, os asteroides são muito mais do que isso. Eles são fragmentos remanescentes da formação do Sistema Solar. Verdadeiros fósseis espaciais. Estudá-los é como investigar o passado cósmico da humanidade. Essas pedras errantes contam histórias que datam de bilhões de anos atrás. Página 2. O que são asteroides? Asteroides são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, assim como os planetas. Ao contrário dos planetas, eles são muito menores e não têm forma esférica regular. Muitos possuem formas irregulares, parecendo pedras desgastadas. A maioria dos asteroides habita o chamado Cinturão de Asteroides, uma região entre Marte e Júpiter, repleta desses objetos. Outros orbitam próximos à Terra, sendo chamados de NEOs, objetos próximos da Terra. Página 3. A origem dos asteroides. Os asteroides são considerados resíduos da formação do Sistema Solar, que ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Naquela época, uma imensa nuvem de gás e poeira colapsou sob sua própria gravidade, dando origem ao Sol e, posteriormente, aos planetas. Os asteroides são os restos desse processo, pedaços que nunca se uniram para formar planetas. Página 4. Onde estão os asteroides? A maior concentração de asteroides está no cinturão principal, localizado entre Marte e Júpiter. No entanto, há outras regiões que os abrigam. NEOs, asteroides com órbitas que se aproximam da Terra. Troianos, dividem a órbita de planetas, como Júpiter. Cinturão de Kuiper, região além de Netuno, com asteroides e planetas anões. Nuvem de Oort, distante e teórica, podendo conter bilhões de objetos gelados. Guamudja. Página 5. Tipos de asteroides. Os asteroides são classificados em 3 tipos principais. Tipo C, carbonáceos. Ricos em carbono, são os mais comuns e escuros. Tipo S, silicatos. Compostos por rochas e metais, têm tons claros. Tipo M, metálicos. Compostos principalmente por ferro e níquel, raros e valiosos. Cada tipo tem características únicas que ajudam os cientistas a entender a história da formação planetária. Kojimu. Página 6. Tamanho e forma. Os asteroides variam muito em tamanho. Alguns têm poucos metros de diâmetro. Outros, como Ceres, têm cerca de 940 km de largura, tanto que foi reclassificado como neoplaneta anão. A maioria tem formas irregulares, como o asteroide Bennu, que lembra um peão, ou Eros, que se assemelha a uma batata gigante. Página 7. Colisões entre asteroides. No espaço, colisões são comuns. Quando asteroides se chocam, fragmentam-se, criando famílias de asteroides menores. Esses impactos também lançam material no espaço, e alguns desses pedaços podem cair na Terra, na forma de meteoritos. As crateras que vemos na Lua ou em Marte foram formadas por esses eventos. Congress. Página 8. Asteroides e a Terra. Asteroides já atingiram a Terra no passado, e continuarão a fazê-lo. O exemplo mais famoso é o impacto que ocorreu há 66 milhões de anos no atual México, com um asteroide de cerca de 10 km. O resultado foi uma extinção em massa, que eliminou os dinossauros e 75% da vida na Terra. Ramunaz. Página 9. O risco atual de impactos. Atualmente, milhares de asteroides estão sob vigilância. Organizações como a NASA e a ESA rastreiam constantemente qualquer objeto que se aproxime da Terra,
Felizmente, nenhum impacto catastrófico está previsto para o futuro próximo, mas o risco existe e é levado a sério. Objetos maiores que 140 metros são monitorados com atenção especial. Comunidades. Página 10. Defesa Planetária. A missão DART, da NASA, em 2022, foi um marco na defesa planetária. A nave colidiu propositalmente com o asteroide Dimorphos, conseguindo alterar sua órbita. Isso provou que é possível desviar um asteroide, usando a força de impacto. Algo vital para o futuro da humanidade, caso um dia sejamos ameaçados. Página 11. Missões espaciais a asteroides. Várias missões já visitaram asteroides. Near Shoemaker pousou em Eros em 2001. Hayabusa e Hayabusa Quest trouxeram amostras de asteroides ao Japão. OSIRIS-REx coletou material de Bennu e retornou à Terra em 2023. Essas missões ajudam a desvendar a composição dos asteroides e podem revelar como a vida surgiu na Terra, já que esses corpos podem carregar compostos orgânicos. ANES. Página 12. Asteroides como recursos futuros. Alguns cientistas e empresários consideram os asteroides como minas espaciais. Um único asteroide metálico pode conter trilhões de dólares em ferro, níquel e metais raros, como platina. No futuro, empresas poderão explorar esses recursos, inaugurando a mineração espacial. Página 13. Asteroides misteriosos. Alguns asteroides desafiam o entendimento. O objeto Oumuamua, por exemplo, passou pelo Sistema Solar em 2017, com formato alongado e trajetória incomum. Alguns chegaram a cogitar que poderia ser tecnologia alienígena. Embora a maioria dos cientistas rejeite essa ideia, o mistério permanece. Página 14. Asteroides na cultura popular. Asteroides inspiram filmes, livros e jogos. Clássicos como Armageddon e Impacto Profundo dramatizam impactos com a Terra. Em jogos como Mass Effect ou Outer Wilds, asteroides escondem bases e segredos. Eles são símbolos de mistério, destruição e sobrevivência. TDS. Página 15. Conclusão. Guardiões do céu. Asteroides não são apenas ameaças. São relíquias cósmicas. Eles podem contar como os planetas se formaram, como a vida surgiu e, talvez, como nos protegeremos de futuras catástrofes. Estudá-los é mais do que ciência. É um seguro para o futuro da humanidade. Enquanto observamos o céu, essas rochas silenciosas continuam sua dança antiga, nos lembrando de que o universo é belo, perigoso e fascinante. Claro, aqui está um texto extenso, com cerca de 15 páginas, simulando um artigo informativo e científico sobre a possibilidade de um asteroide colidir com a Terra em 2032. O conteúdo é fictício e baseado em hipóteses populares, eventos científicos e especulações, mas também explica o que a ciência atual realmente sabe sobre asteroides e impactos. Asteroide vai colidir com a Terra em 2032. Página 1. Introdução ao cenário global. O mundo está cada vez mais atento ao espaço. Satélites, sondas e telescópios monitoram constantemente os céus, em busca de corpos celestes que possam representar perigo. Entre os principais alvos desses estudos estão os asteroides próximos da Terra, conhecidos como NEOs, Near Earth Objects. De tempos em tempos, surgem manchetes alarmantes. Asteroide ameaça colidir com a Terra. Objeto espacial pode destruir cidades inteiras. E um desses avisos mais polêmicos surgiu em 2013, quando cientistas ucranianos detectaram um asteroide chamado 2013 TV-135
e especularam sobre uma possível colisão com a Terra no ano de 2032. Mas, será que isso é verdade? Ammonix, página 2. O que é o asteroide 2013, TV-135? O asteroide 2013, TV-135, foi descoberto em 8 de outubro de 2013 pelo Observatório da Crimeia, na Ucrânia. Logo após sua descoberta, astrônomos de diversas partes do mundo começaram a estudar sua órbita e comportamento. Com cerca de 400 metros de diâmetro, esse corpo celeste chamou a atenção por um motivo. Os primeiros cálculos orbitais indicaram uma possibilidade, ainda que mínima, de colisão com a Terra em 2032. Apesar do alarde da mídia, os cientistas foram rápidos em esclarecer que as chances eram extremamente pequenas, inicialmente estimadas em 1 em 63 mil. Página 3. O que significa uma chance de 1 em 63 mil? Para a maioria das pessoas, 1 em 63 mil ainda parece muito perigoso. No entanto, no campo da astronomia, essa é uma chance considerada baixíssima. Para efeitos de comparação, a chance de ser atingido por um raio durante a vida é de cerca de 1 em 15 mil. Ou seja, é mais provável que uma pessoa ganhe na loteria ou seja atingida por um raio do que o asteroide realmente atingir a Terra. Além disso, com o passar do tempo e a melhoria dos dados orbitais, essa probabilidade foi reduzida a praticamente zero. Página 4. Como os cientistas calculam essas trajetórias? A astronomia moderna conta com softwares altamente precisos, capazes de simular órbitas de asteroides com base em sua velocidade, posição atual, influência gravitacional de planetas e outros fatores. A cada nova observação de um asteroide, mais dados são inseridos nesses programas, reduzindo a margem de erro. No caso do 2013 TV-135, conforme mais observatórios acompanharam seu percurso, os cientistas conseguiram prever com mais confiança sua trajetória futura e descartaram completamente o risco de colisão com a Terra em 2032. Página 5. O impacto de um asteroide de 400 metros. Ainda assim, é válido imaginar. E se um asteroide como o 2013, TV-135, colidisse com a Terra? O impacto seria devastador. Um corpo de 400 metros viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora liberaria uma energia equivalente a centenas de bombas nucleares de Hiroshima. Dependendo do local da colisão, poderia destruir uma cidade inteira ou causar um tsunami com potencial catastrófico. Porém, não seria um evento de extinção global, como o que ocorreu há 66 milhões de anos, com o asteroide que eliminou os dinossauros. Página 6. A ameaça dos asteroides. Real ou exagerada? Apesar da cobertura alarmista da mídia, a ameaça real de asteroides ainda é baixa, embora nunca seja zero. Desde que programas como o NEOWISE, Atmos, Pan-STARRS, Pan e Atlas foram implementados, a detecção de objetos próximos da Terra se intensificou, e hoje milhares de asteroides estão catalogados e monitorados. Os cientistas são os primeiros a afirmar que a nova vigilância contínua é a chave para evitar surpresas futuras. A NASA, por exemplo, classificou o risco do 2013 TV-135 como nível 1, na escala de Torino, uma escala que vai até 10. Página 7. A escala de Torino. A escala de Torino é uma medida usada para classificar o risco de impacto de objetos próximos da Terra. Vai de 0, sem risco, até 10. Impacto certo com efeitos globais catastróficos. O asteroide 2013 TV-135 chegou a ser classificado como nível 1, o que significa uma descoberta rotineira de um NEO que passa perto da Terra, mas que não representa um perigo real. Atualmente, esse risco foi reavaliado e o asteroide foi rebaixado para em nível 0, ou seja, nenhum risco de impacto conhecido. Página 8.
Como seria o impacto em 2032? Caso um asteroide desse porte atingisse a Terra em 2032? Os efeitos dependeriam de vários fatores: velocidade, ângulo de entrada, localização do impacto, continente ou oceano, composição do asteroide, rocha, ferro, gelo. Se caísse em uma grande cidade, a destruição seria equivalente a uma guerra nuclear localizada. Se caísse no oceano, poderia gerar tsunamis de até 300 metros de altura, destruindo ilhas e cidades costeiras. Página 9. Defesa planetária. Estamos preparados. A ciência já deu os primeiros passos para a defesa planetária. Em 2022, a missão DART da NASA conseguiu colidir intencionalmente com um asteroide, alterando sua órbita. A primeira demonstração real de desvio de asteroides na história da humanidade. Esse tipo de tecnologia pode ser a chave para evitar catástrofes no futuro. A missão foi considerada um sucesso histórico. E outras estão em desenvolvimento, como a Guerra, da Agência Espacial Europeia. Página 10. O papel da ficção científica. Filmes como Armageddon, Impacto Profundo e Não Olhe para Cima ajudaram a popularizar o tema de colisões espaciais, mas nem sempre são cientificamente precisos. Porém, eles têm o mérito de despertar a atenção pública para a necessidade de vigilância espacial. Muitos cientistas, inclusive, admitem que essas produções ajudam a conseguir financiamento para pesquisas reais. SAS. Página 11. E se o alerta for real em algum momento? O maior temor dos astrônomos é um asteroide ainda não detectado se aproximar perigosamente da Terra. Por isso, a busca por NEOs continua intensa. O ideal é detectar qualquer ameaça com décadas de antecedência, para dar tempo de agir, seja por evacuação, desvio orbital ou destruição direta. Página 12. O risco dos objetos ocultos. Nem todos os asteroides podem ser facilmente detectados. Muitos vêm do lado do Sol e não são visíveis para telescópios baseados na Terra. Esses são os chamados objetos ocultos. Alguns só são notados dias antes de sua passagem próxima. Em 2020, por exemplo, um asteroide passou em menos de 400 km da Terra, sem ter sido detectado antes. Ranikane. Página 13. Falsas notícias e teorias da conspiração. Como todo tema que envolve mistério e o desconhecido, surgem muitas fake news e teorias da conspiração sobre asteroides. Há quem diga que governos escondem informações sobre impactos iminentes, que a NASA está ocultando dados, ou que o apocalipse virá de uma rocha do espaço. Nenhuma dessas histórias possui base real. Os dados astronômicos são públicos e acessíveis. Qualquer pessoa pode consultá-los. Página 14. Conclusão. Devemos nos preocupar com 2032? Com base nos dados mais recentes e confiáveis, a resposta é não. O asteroide 2013, TV-135, não vai colidir com a Terra em 2032. As chances foram descartadas e ele não representa ameaça. No entanto, o caso serve como um alerta educativo. O universo está em constante movimento e, sim, impactos podem acontecer no futuro. A humanidade deve manter e expandir sua capacidade de monitoramento e defesa. Página 15. O futuro da vigilância espacial. Missões como DART e Hera são apenas o começo. O futuro da vigilância espacial inclui telescópios espaciais dedicados, inteligência artificial para análise de órbitas e até possíveis sistemas automáticos de desvio. A Terra está mais preparada do que nunca, mas o espaço continua vasto, misterioso e cheio de surpresas. O segredo está em continuar olhando para cima. Consciência, responsabilidade e visão de futuro. Perfeito! Aqui está um novo texto completo, com cerca de 15 páginas.
dedicado a explicar tudo sobre asteroides, sua origem, tipos, perigos, mistérios e o que a ciência tem descoberto sobre eles. É ideal para leitura aprofundada ou até como material para apresentação, estudo ou trabalho escolar.